Hoje é um dia muito importante, muito importante. Hoje é um dia especial. E que vai valer muito a pena você hoje se alimentar de Deus, da sua palavra, e sair daqui renovado no Espírito Santo. Esse culto, ele foi preparado por Deus, irmãos, para abençoar a tua vida. Eu posso dizer, com muita certeza no meu coração, que Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele tem uma proposta para a tua vida, porque Ele tem um plano para a tua vida. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. E Deus quer te abençoar muitíssimo hoje aqui. Esteja certo do que eu estou falando, não estou tentando te convencer, ou jogando palavras motivacionais para ver se você aceita o que estou dizendo. Estou falando aqui por Deus, estou falando pelo Espírito Santo. E hoje, Deus quer tratar muito seu coração, muito a sua vida. O tema que eu uso para a pregação desse dia é muito simples. Olha, vamos pôr o tema aqui. Olha lá, vou deixar tudo. Qual é o tema? Vou deixar tudo na cruz. Isso é um tema que tem que ficar gravado, registrado dentro da tua alma, do teu coração. Vou deixar tudo na cruz. Essa prática de deixar tudo na cruz tem que ser contínua, constante na nossa vida. Entende o que eu falo? Porque, irmãos, volta e meia, a velha criatura quer voltar. Lembra que você se tornou uma nova criatura o dia que você entregou tua vida a Cristo? Desceu às águas e sepultou o teu velho homem? E às vezes a velha criatura sempre quer aparecer, sempre quer se manifestar. E a gente tem que aprender a se reportar à cruz, a se voltar para a cruz e deixar na cruz o que na cruz ficou. Entende isso? E não é só velha criatura, mas às vezes vem sentimentos, emoções, desequilíbrios na vida cristã, culpa, condenação. E eu preciso logo lembrar que tudo isso foi colocado um dia na cruz. E logo eu tenho que pegar o que está tentando me causar o mal, ou o que está tentando me causar mal, e deixar na cruz. Você vai entender o que o Espírito Santo quer que você entenda. Primeiro ponto, abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43 será então o nosso texto, livro de partida, para a gente entender o propósito de Deus para esta pregação. Diga comigo, vai dar tudo certo. Isaías 40 e quanto? Isaías 43. Nesse livro de Isaías, no capítulo 43, eu vou ler 2 versículos com vocês. O de número 18 e o de número 19. Quais os versículos? Agora ouça então com muita atenção. O 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Olha o que Deus está dizendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... E aí ele fala no versículo 19: eis que farei uma coisa nova. Diga aleluia. O que Deus fará? E ele completa: e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis ou sabereis? Aí vem a continuação do versículo: eis que porei um caminho no deserto. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora? Estou perdido. Deus colocará um caminho. E aí o texto diz: e rios no ermo.
O que é ermo? É um lugar vazio, é um lugar desabitado. Deus vai colocar rios ali em lugar que está vazio. Você consegue entender que Deus tem uma proposta de algo novo para a minha vida e para a tua? De algo que Ele quer renovar na nossa vida? Trazer o novo? É isso que está dizendo. Eu posso dizer, irmãos, com toda a convicção, que a vontade de Deus é de nos surpreender a cada manhã. A vontade de Deus está no novo que Ele tem para nós. Diga, a vontade do meu Deus está no novo que Ele tem para mim. Agora preste atenção. Se a vontade de Deus está no novo que Ele tem para mim, então eu preciso me libertar do passado. Porém, enquanto não libertarmos do passado, a sua vontade, que é soberana, não será possível de acontecer. Você percebe que no 18 ele diz, deixa o passado, esquece o passado, enterra o passado, não vos lembreis, nem considereis, eis que eu tenho uma coisa nova. O novo de Deus, irmãos, existe, só que se eu não me desprender do passado, não vai funcionar. Por isso do texto. Mas pastor, o meu passado, calma que eu vou te explicar. O passado, ele está ligado a tudo aquilo que eu vivi ontem. Não precisa ser necessariamente uma coisa vivida anos atrás, muitos anos. Ontem já é passado. Já foi o dia de ontem. Ficou para trás. E pode ter acontecido alguma coisa ontem. E ele está dizendo, esquece o que aconteceu ontem de ruim, que não te fez bem, porque eu tenho um novo hoje, para a tua vida. Então ele está nos motivando a tirar, a se desprender do passado. Então o passado, ele está ligado a aquilo que eu vivi ontem. Tudo que me aconteceu ontem, irmão, seja bom, ou seja, ruim. Tome cuidado, porque até aquilo que é bom pode impedir que o novo de Deus chegue na tua vida. Você fica tão preso ao que é bom e esquece de viver, que tem muito mais coisa. Eu tenho aprendido ao longo desses anos com Cristo, que quando Ele me abençoa, eu sempre entendo assim, esse é o início de muito mais que Ele tem para me dar. Quando Ele me dá alguma coisa, eu entendo assim, Deus tem muito mais para me dar. Mas tem gente que já se contenta, né, com aquilo, para naquilo, fica naquilo, e se priva de algo maior, melhor, que Deus possa ou está querendo dar, entregar. Quem está conseguindo entender? Então eu preciso me libertar desse passado, para que o novo de Deus me alcance. Vou te dar alguns exemplos, para você entender que tem muita gente que precisa se libertar disso. Um assunto mal resolvido. Sabe aquele assunto que não ficou resolvido? Que ainda está mal resolvido? E quando você lembra, incomoda? Alguém me pergunta, o que é um assunto mal resolvido? Normalmente, um assunto mal resolvido é aquele assunto que a gente não gosta de falar. Se tem algum assunto na sua vida que você não gosta de tratar, não gosta de falar, é porque ele não foi resolvido. Ele não foi deixado na cruz. Prestou atenção no que eu falei? O que foi que eu acabei de dizer? Ele não foi deixado. Assunto mal resolvido
é um assunto que a gente não gosta de falar. É aquele assunto que a gente ainda não submeteu ele na cruz. Vocês estão vendo alguma cruz aqui atrás de mim? Calma que essa cruz ela vai melhorar. Semana que vem. Então não foi deixado, não foi submetido na cruz. Aquele mau assunto, aquele assunto mal resolvido. Ou quem sabe até um mal entendido. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que você vai conversar com ela, você conversa com a pessoa e fala de tudo. Pergunta como ela vai, como está a saúde, como está a família, e como está, e pergunta. Vai tudo bem até você tocar naquele assunto. E aquele... Aí a pessoa já... Por que será que ela fica assim? Nem quero falar nisso. Um assunto que não foi? Definitivamente. Não foi deixado ainda na cruz. Te incomoda. Tá conseguindo entender ou não? Que assunto, pastor? Pode ser alguém ou alguém que morreu. Você toca o assunto da pessoa que morreu, você já fica para baixo. Vê se você está entendendo. Alguém que morreu, um desemprego que só deixou marcas. Você está trabalhando aí, você está falando sobre tudo quanto é tipo de assunto, você está tratando com a pessoa e está tudo bem. Uma hora que você fala assim, você ainda trabalha naquele lugar? Nem me fala. Desculpa, nem me fala. E já começa, e já chora, e já fica em pânico, e já se apavora. Esse é um assunto que não foi resolvido. Ele, na verdade, não foi deixado na cruz, irmãos. Somente a cruz de Cristo é que pode apagar o que nos incomoda. Só a cruz de Cristo é que pode tirar de nós aquilo que está incomodando. Você toca o assunto, e lembra daquela briga? Vixe. Não que seja bom lembrar de uma coisa ruim, mas é importante tocar o assunto para ver se houve já cura. Vocês estão conseguindo entender? Aí você fala, lembra daquela briga? Lembro, inclusive, aí começa. Pode ser, sabe o quê? Um mal entendido, uma decepção amorosa, uma contenda, uma conspiração que lhe trouxe muito prejuízo, e você não esquece isso, ficou aí dentro de você. No início existia até um desejo enorme de vingança, de resolver de alguma forma, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Sabe como é que é? Mas o tempo foi passando, foi esfriando um pouco do coração aquela raiva, aquele ódio daquele assunto, daquele problema. Mas quando toca nele, pronto, parece que ressuscita toda a ira de novo, toda a raiva de novo, todo o ódio de novo. E o que significa isso? Um passado que ainda não foi abandonado. E talvez o novo de Deus está tentando entrar, chegar, mas ele está impossibilitado de chegar. Aquele caminho que Deus queria colocar no deserto, naquela situação da tua vida, que você não sabe como resolver, não consegue te alcançar. Aquelas águas, aqueles rios que Ele queria colocar naquele estado vazio da tua vida, solitário, naquele estado desabitado, e você queria preencher uma alegria do seu coração, mas os rios de Deus não conseguem alcançar. Um passado que não foi deixado, fincado, colocado na cruz de Cristo. Muitos irmãos, infelizmente, quando são confrontados
exposto a alguma coisa que é ofensa, que lhe aconteceu, revela um coração ferido, machucado e que ainda precisa de cura. Entendeu o que eu disse? Na hora revela o coração da pessoa, porque ela precisa de cura. Repete assim comigo: o passado está fraco. O passado não combina com o presente. Agora diga assim: assim como o velho não combina com o novo. Sabe quem disse isso? Jesus, lá em Mateus, quero que você abra, Marcos, perdão, capítulo 2. Abra, por favor, em Marcos, capítulo de número 2, e preste atenção nisso. São 2 versículos. Marcos capítulo 2. Quem está conseguindo entender, Deus seja louvado. Então, olha aqui, Marcos 2, 2 versículos, o 21 e o 22. O 21 diz assim: ninguém costura. Quem é costureira vai saber muito bem o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que é odre? Odre é uma pele de um animal cozida em forma assim de saco, para conservar e transportar líquido. Você acha que dá certo misturar o velho com o novo? O novo com o velho? Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo exatamente que o velho não combina com o novo, nem o novo combina com o velho. Quem quer o novo? Então diga: tenho que deixar o velho. Está conseguindo entender ou não? Irmãos, tira o velho da sua vida para o novo chegar, para o novo entrar. Precisamos entender, preste atenção no que eu vou dizer, a cruz de Cristo. O que eu disse? Precisamos entender a cruz de Cristo e deixar sobre ela o que Jesus colocou nela. Entenderam isso? É isso que eu tenho que fazer. Aí eu venho uma pergunta: o que a cruz de Cristo fez por nós? E eu vou te responder lendo Gálatas, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra em Gálatas, capítulo 3. O que a cruz de Cristo fez por nós? Ou o que Cristo na cruz fez por nós? Esse é o ponto. E aí eu vou ler com vocês o que está escrito no versículo 3. Ou melhor, capítulo 3, né? O versículo que nós vamos ler é o 13. Qual é o versículo? Quem está animado aí? Está todo mundo bem? Amém. Não está dormindo não, né? Sério mesmo? Ok, então vamos lá, vamos prosseguindo. Versículo 13. Está pronto? Olha o que diz: Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga, Cristo nos resgatou. Diga, eu fui resgatado. Então o que a cruz de Cristo fez, ou o que Cristo fez na cruz por nós? Nos resgatou. E ele está dizendo aqui que ele nos resgatou de uma maldição, que era a maldição da lei. Que é isso? De obrigações impostas, de jugo, de fardo pesado, que mantinha o homem prisioneiro. Amém? Privando-o, preste atenção no que eu vou dizer agora, da graça da nova aliança. Irmãos, não vou ler, mas deixo no seu coração. Romanos 6:23, sabe o que diz? Que o salário do pecado é a morte. Olha que lei severa. Qual era a lei? Quem pecar, morre. Era uma lei. E Cristo nos dessa lei. O salário do pecado é morte. Querido, preste atenção. É uma lei severa. O texto diz assim, o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você quer a lei ou você quer a graça? Você está vivendo a lei ou você está vivendo na graça? É isso. A lei era severa. Tão severa que colocaram uma mulher no meio, foi pega em adultério. E qual era a lei? Quem fosse pego em adultério, pena de morte. Qual era? Apedrejamento. Taca a pedra nela e mata. E quando todos já estavam para lançar a pedra, para matar a menina, era a lei. Tinha que morrer. Eles perguntam para Jesus: ei, senhor, o que o senhor vai fazer? Está vendo? Aí, pecou. E na lei de Moisés diz, aí Jesus, que é a nova aliança, que é a graça, olha para todos eles, o que ele responde? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que graça é essa, gente. Atire a primeira pedra. A Bíblia diz que, olha, foi saindo um a um, a começar dos mais velhos. E quando ficou só Jesus e a mulher, Jesus ainda olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai embora e não peque mais. Entende isso? A cruz, irmãos, é perdão, é misericórdia. Está entendendo isso? A cruz não é condenação, a cruz de Cristo é salvação. É isso que a gente tem que receber no coração da gente. Então existia uma lei maldita que privava o homem da graça da nova aliança. E Jesus veio e nos resgatou disso, nos tirou desse peso. Jesus nos resgatou para libertar-nos. Do quê? Vem comigo. Do pecado, da morte e do inferno. Jesus nos resgatou do pecado, da morte e do inferno. Está conseguindo entender isso? Irmãos queridos, a cruz de Cristo não é condenação, é salvação. A cruz de Cristo é tirar o homem do pecado, é perdoar o homem do seu pecado. Cristo é perdoador. A cruz de Cristo não é condenação, marque isso dentro do teu coração. Não pensa que Deus vai te condenar, não. Ele sabe que eu e você, nós somos pecadores. O que Ele quer é uma vida
no altar dele, na presença dele. O que ele quer é que toda vez que eu pecar, eu converse com ele, para alcançar dele a misericórdia que ele tem para a minha vida. Porque perfeito nós não somos. Aí vocês conseguem entender ou não? Então o primeiro ponto, ele nos resgatou do pecado, da morte e do inferno. Se em algum momento você achar que não vai para o céu, olha aqui para mim. O que você tem que fazer? Vai na cruz e deixa lá. Porque a cruz já te deu essa condição de ir para o céu. Segundo ponto que a cruz de Cristo fez por nós. Ele, Jesus, pagou a nossa dívida. Diga, Ele pagou a minha dívida. Mas eu devia, e muito, hein? Ele pagou a sua dívida. Calma que eu te explico o que é isso. Vai para Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Eu falei que ele o quê? Nele o quê? Pagou. Vem junto comigo assim, a minha dívida foi pago por Jesus na cruz. Se a minha dívida foi pago por Jesus na cruz, eu vou deixar o que o diabo está simulando que eu devo na cruz. Às vezes o diabo ele simula. Está entendendo? Ele faz você acreditar que você tem uma culpa aí no cartório. Em alguma coisa. Calma que você vai entender. Versículo 14, né? Não é o 14? É. O que está escrito no 14? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, leia, e atirou do meio de, como? Cravando-a na cruz. Olha bem, eu vou pedir para colocar, tem como colocar para mim, a versão linguagem de hoje, o versículo 14, verifica se tem como colocar. Eita, rapaz, quem está hoje na projeção? É o Enzo. Enzo, você é demais, hein? Parabéns aí, ó. Vamos lá, gente, consegue ler comigo? Vamos lá. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados. Lembra da lei? A obedecer, éramos obrigados a obedecer, porque era lei. Ele, com essa, como? Que é isso, gente? Diga amém. Alguém vai me perguntar, mas pastor, que dívida é essa? Vem comigo. Culpa. Tá feio o negócio, hein? Vamos de novo, ó. Que dívida é essa? Aquela que nos traz ou nos trazia, ó, culpa, condenação e morte. Culpa, condenação e morte. Jesus pagou. Aquilo que trazia, mas até o dia de hoje o diabo simula para você aceitar que você é culpado. Está conseguindo entender? E se em algum momento da tua vida você se sentir culpado por alguma coisa, gente, pega isso, deixa na cruz, senão você não vai se libertar. Enquanto você não deixar na cruz, tudo isso é coisa de passado. Você não vai viver o novo de Deus. Vocês estão conseguindo entender ou está difícil? O que mais Ele fez por nós? Agora é forte que vocês vão ouvir.
Mas eu acho que eu vou deixar para a semana que vem. Aí eu gosto quando vocês reagem assim. Gente, presta atenção, porque agora é muito forte que nós vamos ler. Tá pronto? Versículo de número 15. Olha que fantástico. Olha que tremendo isso aqui, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ô Enzo, coloca a tradução atualizada. Atualizada. Vê se você acha. Gente, o mesmo versículo, vamos lá. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles em na cruz. O que ele fez? Despojou. Repete. Despojar é o mesmo que privar da posse, tirar a força. Está começando a entender? Diz a Bíblia que ele despojou. Antigamente, quando uma nação vencia uma guerra, e isso aconteceu muito com o povo hebreu, por ordem de Deus, quando eles entravam numa terra para se apossar dela, porque aquela terra Deus tinha dado, sempre acontecia o seguinte: quando uma nação vencia uma guerra, seus soldados, sabe o que eles faziam? Traziam os despojos da nação que fora vencida. Pegava tudo deles e tirava deles. Consegue entender o que Jesus fez? Tirou tudo do diabo. Despojou, deixou ele sem nada, sem posse de nada. Tirou dele toda a força. Amém? Então, se o diabo simular na tua vida uma destruição, um levante que ele criou, causou para te derrubar, olha para ele e diga: diabo, você acha que eu não sei? Essa tua força já foi tirada. Entendeu isso? Esse teu domínio de querer me dominar já foi tirado. Jesus tirou as suas posses e toda a sua força. Você pode sair e bater em retirada da minha vida agora, em nome de Jesus. Está ouvindo, gente? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga assim: o diabo foi despojado do poder que tinha de condenar e matar o homem por meio do pecado. Olha isso. Deixa eu te explicar uma coisa importante para você entender. Nós estamos livres da culpa, do jugo, do fardo, do peso. Jesus pagou a nossa dívida. E sabe como é que eu tenho que me portar daqui para frente? Sabe como eu devo me posicionar daqui para frente? Pega aí, Gálatas capítulo 5. Será daqui para frente. Como será daqui para frente? Pega a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5. O que é que está escrito em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da... Olha o passado aí. Enzo, coloca na
versão internacional, o mesmo texto. Vamos lá comigo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo. Não se submeta ao jugo da escravidão. Jesus já te resgatou, já te tirou de lá. Se porventura você está vivendo um momento assim, semelhante, o segredo é: põe na cruz, deixa na cruz. Pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo perdoar. Sabe por que você não está conseguindo? Porque você ainda não submeteu isso na cruz. Você não deixou isso na cruz. O apóstolo Paulo estava tendo a mesma dificuldade de perdão, de perdoar aqueles que ofenderam, que se levantaram contra sua vida, que o caluniaram. E ele estava tendo muita dificuldade de liberar esse perdão. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que ele perdoou, sabe de que maneira? Ele fala assim: eu perdoei. Paulo diz isso. Eu perdoei. Eu fiz na presença de Cristo. O que é isso? Cruz. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Perdoei para não dar legalidade ao diabo de tentar nos destruir. É a mesma coisa com relação a um passado perdido, desorientado, sofrido que você teve e se culpa disso até hoje e não vive bem por causa disso. Sabe por que você não está vivendo bem? Porque você ainda não deixou na cruz isso. Deixa na cruz que isso vai te trazer alívio. Você vai passar a viver. Muitas coisas, irmãos, na vida de muita gente ainda está um pouquinho travado. Não está prosperando. A gente está igual aquela mulher cananeia, só comendo das migalhas que caem sobre a mesa, quando o Senhor tem a mesa para nos oferecer o banquete. E a gente não está vivendo o melhor de Deus, o novo de Deus. Por quê? Porque nós não estamos permanecendo firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se alguma coisa está te condenando, se alguma coisa ainda te tira a tua paz, quando você lembra, quando é tocado o assunto, isso rouba a tua paz, você fica totalmente desequilibrado, perde a noção. Emocionalmente você fica elevado, o coração chega até a disparar, a pressão sobe. Irmãos, deixa na cruz. Põe lá. Porque foi lá que tudo aconteceu. Pega tudo e deixa na cruz. Põe na cruz. E fica firme na liberdade com que Cristo te libertou. E não se submeta ao jugo da escravidão. Não volte a ser escravo de uma coisa que só está estragando a tua vida, sabe? Não volte a ser escravo de algo que só vai lhe destruir ou que está te privando da graça da nova aliança. Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para fazer tua vida. Então, desperte-se hoje e saia dessa igreja leve e aliviado. Essa é a mensagem desse dia. Que Deus te abençoe, irmãos. E que te mantém firme e forte. E que você possa entender que o segredo é ficar firme na liberdade com que Cristo te libertou. A cruz fez tudo isso por você. Como eu disse, se tem alguma coisa ainda que está te trazendo complicações, te aborrece, te deixa fora de si, leve para a cruz. Somente na cruz é que você vai conseguir sua liberdade. Coloque na cruz. Enquanto você não colocar na cruz, Senhor, eu perdoo porque eu preciso. Não é porque eu quero, é porque eu necessito, eu preciso de perdoar. E eu estou perdoando essa pessoa que me fez o mal.
estou colocando na cruz, estou entregando na cruz, está entendendo? Senhor, essa culpa, esse negócio que não sai de mim, eu me sinto culpado por ter acontecido aquele negócio, que não sei nem o que é, mas por ter acontecido aquilo, Senhor, eu estou colocando na cruz. Você vai ver, irmãos, que você vai viver mais leve, vai estar mais leve. Põe tudo na cruz, aprenda a fazer isso. E lembre-se que há liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você entende isso? Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra fique aí nesse coração. Que o Teu Espírito Santo ilumine essa pessoa e faça com que todo o entendimento que ela recebeu aqui hoje permaneça aceso dentro dela, para ela nunca esquecer que a cruz de Cristo nos libertou, nos resgatou e pagou a nossa dívida. Amém, Senhor. Diga assim seja. Irmãos,